Passei uma atividade para vocês na semana passada, que era basicamente vocês criarem uma dúvida filosófica. Falei que nem todas as dúvidas são filosóficas, né? Aí vocês tinham que criar uma dúvida filosófica e tentar respondê-la. Hoje, aqui, eu mostro para vocês um exemplo de um filósofo que fez exatamente isso que a gente tinha proposto. Ele pensou uma dúvida filosófica e foi tentar respondê-la. Que filósofo é esse? René Descartes. René Descartes é um francês do século XVII, que seria tanto um dos pais fundadores da filosofia moderna, como também da matemática moderna, porque além de filósofo, ele também era matemático. Naquela época não havia tanta divisão assim entre as disciplinas como existem hoje. Então era mais comum você encontrar filósofos que eram também matemáticos, né? Esses conhecimentos estavam muito relacionados ainda nesse período. Provavelmente vocês já ouviram falar do plano cartesiano. O plano cartesiano tem a ver com René Descartes. É o próprio cara mesmo que cria isso. E por isso o Descartes, ele queria criar uma ciência que fosse sólida, que fosse firme, que fosse verdadeira, que valesse para todo mundo. Então ele pensava em construir um saber, um conhecimento que tivesse essa rigidez, essa objetividade, que fosse semelhante, então, por exemplo, à matemática, nesse sentido. Então, a dúvida que ele vai colocar tem a ver com esse objetivo inicial do René Descartes, fazer essa construção de uma ciência que seja altamente confiável, que tenha um grau de segurança muito claro, muito específico. Então, bora lá. A gente chama ela de dúvida metódica, porque vocês vão ver que ela vai ter um método, ela vai seguindo uma linha específica. E ele começa essa dúvida metódica, esse exercício aí, ele pensa consigo mesmo o seguinte: muitas coisas do que eu acreditava estar corretas, muitas coisas do que eu pensava ser verdadeiras, coerentes, lógicas, eram falsas. Ou seja, chega no momento que ele fica desiludido do que ele chegou a acreditar quando criança, quando adolescente, como no início da vida adulta. É esse o pensamento que o Descartes vai ter. De quando você percebe uma coisa, mas depois você tem a oportunidade de perceber essa coisa de uma forma diferente, e aí fala: nossa, eu criei certezas com base naquilo que eu acreditava em primeiro momento. E essas certezas, elas podem estar equivocadas, podem estar erradas, né? Então ele vai colocar em dúvida tudo que vocês possam imaginar. A própria existência dele ele vai colocar em dúvida, vai colocar em questionamento. Beleza? Então vamos lá. A dúvida vai ser chamada de metódica porque ela é ordenada, ou seja, tem uma organização e ela tem uma sequência lógica, um encadeamento lógico, ela tem uma coerência lógica. E ela também será chamada de radical ou hiperbólica porque vocês vão perceber que ele vai entrando nas raízes, né? Ele vai entrando na profundidade mesmo do questionamento, sobre como a gente produz conhecimento, e aí ele vai duvidar até das certezas mais básicas, como por exemplo da própria existência. Então ela é radical porque ela vai ao fundo, e ela é hiperbólica porque ela é exagerada, né? A figura da hipérbole aqui, que é um exagero. Primeiras determinações em que ele chega. Mas vai pensar o seguinte: tudo bem, tudo que eu pensava, tudo que eu acreditava, pode ser que seja falso. Pode ser que seja uma mera ilusão. Só que se eu for investigar coisinha por coisinha, vai dar muito trabalho. Porque tem muita crença, tem muito pensamento, tem muita opinião minha. Então, se eu pensar cada coisinha e ficar investigando, eu não vou terminar a minha vida e não vou conseguir investigar tudo. Então o que ele vai fazer? Eu vou questionar as bases dessas minhas opiniões, dessas minhas crenças, dessas minhas supostas certezas. Ou seja, ele faz um exame dos princípios pelos quais estavam fundamentados então esses pensamentos que ele tinha, dessas opiniões que ele tinha. E aí ele vai chegar à seguinte conclusão: como eu faço então para ter certeza de algo? Como eu posso dizer que aquilo realmente é seguro? Ele parte para o critério da evidência. Algo tem que demonstrar para mim que ela é tão clara, que ela é tão distinta de outras coisas, que seria incapaz eu duvidar que essa coisa realmente existe ou funciona de determinado modo.
Ele chega a essa conclusão, né? Ele vai até esse primeiro ponto aí, o critério da evidência, que era muito importante para os gregos, tá? Os gregos lá, século V a.C., na filosofia clássica, tá? O Descartes é um homem da modernidade, ele é do século XVII, ele é um francês, então ele, passou muito tempo desde lá. Beleza. Passou aqui então, aí ele vai começar a investigar esses princípios, sobre o que estava fundado todas as ideias dele. O primeiro questionamento que ele vai fazer é a respeito dos sentidos. Ele vai colocar em xeque as ideias, as concepções nossas, que elas são oriundas dos sentidos, né? Da visão, do tato, olfato, paladar. Tem mais um outro? Visão, tato, olfato, paladar. Qual que é o quinto, gente? Audição. Percebam que aqui ele já quebra com o senso comum, que a maior parte do senso comum das pessoas, nós, né, que não somos filósofos, não somos, né, intelectuais, cientistas, a maior parte das nossas certezas, das nossas crenças, elas vêm dos sentidos. A gente vê alguma coisa e cria uma base a partir daquilo. Pronto, a gente fundou ali um conhecimento. O que o Descartes vai falar? Os sentidos, eles não são confiáveis. A gente pode se enganar utilizando os sentidos. Como assim? Bom, se numa noite que tem uma lua, eu olhar daqui da Terra, sem ter o conhecimento prévio do cientista, sem ter instrumentos, eu posso levar a crer, pensar que a lua ela tem exatamente aquele tamanho que eu estou vendo no céu. Então a lua é pequena, né? Qual é a distância? Tudo bem, ela está longe, mas qual é a distância da lua? Para eu saber mais ou menos qual é o tamanho real dela, verdadeiro dela. Então perceba, os sentidos eles podem nos enganar. Quando você está assistindo um jogo de futebol, você está lá torcendo para o seu time, aí de repente, o que acontece? Um suposto pênalti. Alguém empurra o jogador do seu time dentro da área. Aí você está lá no estádio, viu de longe, vai pênalti, o juiz ladrão. O juiz não apitou nada, segue o jogo e você acha que é pênalti. Aí depois tem o VAR. Daí o VAR mostra lá que esse jogador não foi empurrado, ele apenas tropeçou na própria perna. Ou seja, ali você teve uma segunda oportunidade de ver novamente. E quando várias vezes na vida você não tem o VAR? Várias vezes na vida você vê algo, você não tem o VAR. Você sai com aquela primeira impressão, com aquela primeira visão. E a partir daquela primeira visão que você teve, você chega a outros conhecimentos, a outras opiniões, a outras crenças. Percebam como é complicado isso? Então, ou seja, não dá para você chegar a um conhecimento seguro, verdadeiro, a partir de uma base que ela seria falsa ou possivelmente enganosa. Pode ser que nem seja falsa, mas dá para confiar totalmente? Pode ser que não dê. Além do mais, o Descartes vai falar, os sentidos também você não tem uma universalidade. Quer dizer, eu posso ver de uma forma, tenho uma perspectiva, a outra pessoa ela pode ter uma outra forma de ver aquilo, de sentir, né, de escutar, de sentir o cheiro. Se ele não confiava nos sentidos, como ele chegou a isso? Ele confiou nessa conclusão que ele teve? Ele vai chegar nesse ponto, calma, ele vai chegar. Eu vou explicar como que ele chega a esse ponto aí. Então ele vai falar o seguinte, não, realmente, se uma pessoa ela vê uma coisa, a outra vê outra coisa, não dá pra gente fundar uma ciência que ela é universal, que ela vale para todos, porque tem que ser sim, né? A verdade, ela precisa ser social, coletiva, não tem como ela ser, não, o que é verdade para mim é verdade para outro. Na ciência isso não funciona, gente. Não, a vacina funciona para mim, para o outro não funciona. Não existe isso. Ela tem que funcionar para todo mundo, mesmo tendo uma proporcionalidade, mesmo tendo uma probabilidade, mas ela tem que funcionar para todos, não tem jeito. Então, não dá para fundar uma ciência a partir desses pressupostos aí, se você tem uma não universalidade. Aí ele vai lançar uma outra coisa. Ele vai dizer o seguinte, tudo bem, tem algumas vezes que não dá para você questionar os seus sentidos. Por exemplo, como eu vou duvidar que eu estou segurando um apagador? Ele está muito próximo de mim, que esse apagador é preto, que ele tem um formato meio quadrilátero, é um retângulo e tal. Como eu posso duvidar disso? O Descartes vai falar, não, então realmente tem algumas coisas dos sentidos
que não dá para a gente jogar para cima, totalmente duvidar, né? Não, tudo bem. Só que aí ele vai falar, beleza, realmente. Mas e se a gente estiver sonhando? Porque nos sonhos que a gente tem, muitas vezes acreditamos que o sonho é realidade. Nós vemos nós temos sentidos nos sonhos, né? Aparentemente, é uma ilusão de sentidos, né? Nós vemos no sonho, às vezes sentimos cheiros no sonho, às vezes nos sentindo gosto, às vezes quando a gente está com fome no sonho, você está comendo, né? Está saciando a sua vontade. Então, eu falei, e se o que a gente está, essa experiência que a gente está aqui agora, e se isso não for um sonho também? Não é que ele acreditava que era mesmo, gente. Vocês estão entendendo o exercício que ele está fazendo? Ele está jogando possibilidades para desconfiar e para duvidar do que ele sabia. Ele está tentando suspender as certezas dele, os juízos prévios, aquele que ele acreditava de antemão. Então, se tem algo que deixa inseguro aquele conhecimento que eu tenho, vamos suspendê-lo. Suspender não é abolir, destruir tudo, não, tá? O Descartes não faz esse exercício. Ele suspende. Segura aí, segura que a gente vai ver outras coisas e ver se é possível chegar a uma certeza. Então ele lança essa hipótese aí do sonho. Daí teve até um aluno no outro ano aí que falou, não, mas se a gente está sonhando agora, por que a gente tem um sonho durante esse momento que a gente está em vigília, quando a gente dorme? Daí eu falei para ela, mas você já assistiu aquele filme A Origem? Pode ser que a gente tenha um sonho dentro de um sonho. Pode ser que isso que a gente esteja vivendo aqui seja um sonho. E na hora que a gente dorme, é outro sonho. Quem garante que a gente não tem um sonho de 80 anos de idade, 90 anos de idade, e quando a gente morre, a gente acorda? Quem garantiria isso? Será que eu estou vivendo isso aqui? É? Mas para ter um sonho precisa existir algo que seja concreto. Não, porque olha, a gente dorme e sonha. Uhum. Mas eu estou aqui para dormir e sonhar. Agora, se eu tenho dois sonhos dentro de um, tem que ter uma terceira pessoa. Tipo, uma terceira pessoa não. Tem que ter um terceiro. Exatamente. Mas aí quando você vai descobrir se tem ou não? Essa que é a questão dele. Onde, né? Onde? Como? Como vai, né? Então, assim, é um pouco de A Origem, aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, um pouco do Matrix, né, também, né? Vai brincando um pouco com isso. Não, o Descartes não chega a esse ponto não, tá, gente? Eu estou exagerando aqui. Só tentei contra-argumentar com um aluno para ele ver uma possibilidade, né, dentro aí da perspectiva filosófica, mas não na filosofia do cartesiana. Beleza, vocês viram então que os sentidos para ele não confiava. E ele vai, bom, então vou para outra coisa que eu acho que é mais segura, que são as ideias da razão. As ideias aqui do puro raciocínio, que não dependem dos nossos sentidos. As ideias, por exemplo, matemáticas. Ele era matemático, então 2 mais 3 vai ser sempre igual a 5. Um quadrado sempre vai ser uma figura que tem 4 lados. Um triângulo é sempre uma figura que tem 3 lados. Esteja eu acordado ou eu dormindo. Então essas ideias, elas também vão valer, mesmo no sonho. Então ele pega e fala, elas são mais seguras nesse sentido. Só que aí é que vem o argumento do Deus enganador. Ele fala, tudo bem, se o mundo existe, foi criado por algo maior do que eu. Se eu existo, fui criado por algo maior do que eu. E se esse algo maior que eu me fez ser uma pessoa que vai se iludir quando ele acha que está correta com as suas certezas? É mais ou menos o seguinte, e se Deus quis que eu acreditasse que 2 mais 3 é igual a 5, quando pode ser 6, quando pode ser 7? Quer dizer, se eu sou projetado por algo superior a mim, por que eu não posso ser projetado para errar, para me iludir? Beleza. Então ele vai lançar esse argumento aqui dos Deus enganador. Isso não vai convencer os teólogos da época. A teologia é um conhecimento importante. Os teólogos vão falar, Deus, além de ser onipotente, onisciente, onipresente, ele é fonte de infinita bondade, generosidade. Ele não criaria, portanto, um artifício para te enganar, para te iludir. O pai da mentira é o diabo, não é Deus. Então ele não ia criar esse artifício. Os teólogos não se convencem e os ateus também não. Porque os ateus não acreditam em Deus. Então esse argumento aqui que o Descartes lança não vai funcionar, né?
Ele, ok, galera, beleza. Nesse ponto aí, tudo bem, não consigo, né, contra-argumentar com vocês, só que ele lança um outro argumento. Tudo bem, Deus é bondade, Deus é infinita sabedoria, blá blá blá. Mas e se existir um gênio maligno que não tem nenhum compromisso com a verdade, não tem nenhum compromisso com a generosidade, né, com ser bondoso, nada disso. E esse gênio maligno, ele também pode ser poderoso. E ele pode também fazer eu me iludir nas minhas supostas certezas. Os comentadores, né, os historiadores da filosofia, dizem que o Descartes não acreditava na existência desse gênio maligno, que é apenas um artifício psicológico e metodológico que ele utiliza para poder suspender os juízos que ele tinha. Suspender os juízos, então, prévios, as certezas que ele tinha. É uma possibilidade para ele continuar duvidando aqui. Só que aí, ele fala o seguinte: eu posso duvidar da minha existência, posso duvidar de todas as coisas, das ideias que nascem da razão, das ideias que nascem dos sentidos, mas, mesmo quando eu duvido da minha existência, eu preciso existir para duvidar, né? Não tem como. Então ele chega a essa primeira certeza: penso, logo existo. Cogito ergo sum, que é em latim, né? A tradução mais correta seria penso, logo sou. Beleza? Para eu pensar, eu preciso existir. Então, se eu penso, eu existo. Essa é a primeira certeza que o Descartes chega. A única conclusão que ele consegue chegar nesse momento. Depois ele vai para outras, mas essa é a primeira. É que ele funda a filosofia dele no final das contas aqui. Imagina isso que inteligência artificial chega nessa conclusão. Aí, dá um bug, né? Por fim, o método cartesiano seria o que a gente viu aqui. Ele vai partir de coisas extremamente simples, assim, uma desconfiança sobre o que ele acreditava, sobre as dúvidas que ele tinha, para chegar em algo extremamente complexo, duvidando da origem de todo o conhecimento, levantando artifícios filosóficos e psicológicos ou metodológicos para poder investigar e chegar a uma básica, mais complexa conclusão da própria existência. Gente, do ponto de vista lógico, isso aqui não dá para inverter, ok? Então quer dizer, penso logo existo, então se eu não penso, eu não posso existir. Se a mesa não pensa, então ela não existe. Não é essa a conclusão que ele chega, tá? A lógica não funciona assim, não é uma via de mão trocada aqui nesse caso. Beleza? Então, pode ser que algo que não pensa exista, mas ele chega à certeza de que pelo menos tudo que pensa existe. Porque para pensar, precisa existir. Dúvidas? Muitas, né?